A gente segue falando sobre esse assunto, já em tela conosco, novamente Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, bem-vinda novamente. Essa decisão da Agência Internacional de Energia de liberar, então, 400 milhões de barris de petróleo mostra que a crise energética pode não ser tão pequena quanto Trump e a Casa Branca têm dito. Você trouxe, essa afirmação para a gente. Eu gostaria que você detalhasse, então, a tua perspectiva sobre esse tema. Pois é, Débora, sem dúvida. Essa decisão da Agência Internacional de Energia Atômica é sinal claro, né, de que o mercado está levando a crise muito a sério, né, mais do que já levou em outros momentos críticos. Não só é importante sublinhar o que o Américo disse, de que essa quantidade de barris é a maior já coordenada em matéria de reservas estratégicas que a agência viveu e experimentou, mas como referência, vou citar aqui o ano de 2022, quando ali naquele período crítico da guerra da Ucrânia, na época foi liberado e já foi considerado bastante emblemático o montante, o volume de 185 milhões de barris, quer dizer, menos da metade desses 400 milhões de agora, na época já escandalizando para o gosto de muita gente esse medo, esse receio, né, que o mercado apontava. A gente costuma dizer, Débora, que situações como essa e nesse volume acontecem como instrumentos, né, que só são usados efetivamente em situações em que há uma percepção, uma precificação de risco real de interrupção do abastecimento global. Então, quando a gente olha, né, para essa decisão no contexto de o que se tornou o Estreito de Hormuz, por onde, como todo mundo sabe, passam mais ou menos 20% do petróleo consumido no mundo, com todas as ameaças, tudo que nós temos visto em termos de militarização, sem dúvida, a tentativa que prevalece nesse momento é a da Casa Branca tentando transmitir uma mensagem de controle e o próprio movimento da agência tentando mostrar que existe, em contrapartida, uma preocupação concreta em evitar um choque de oferta que, de alguma maneira, possa levar a uma pressão sobre preços, inflação e o impacto, claro, sobre o crescimento econômico global. Então, eu diria que esse movimento ele contradiz aquela lógica de que está tudo funcionando perfeitamente apesar da guerra. Não está. Esse caminho decisório da agência nos dá uma dimensão mais objetiva da leitura de risco que se faz e de como efetivamente, em termos históricos, esse momento se distingue de outras situações de crise, Débora. Fernanda Manhota, a gente viu, enfim, a Agência Internacional de Energia, né, a AIA, foi criada justamente depois da crise do petróleo nos anos 70. Dá para a gente comparar essas duas crises? O que há de semelhanças e diferenças? Essa é uma boa pergunta, Yuri, uma pergunta que nos permite, inclusive, fazer esse exercício comparativo, né? Olha, eu diria que em matéria de semelhança, talvez o que mais mereça a nossa atenção seja o fato de que nos dois momentos, lá nos anos 70 e agora, o risco envolvido é, sem dúvida, o risco ao fluxo de petróleo do Oriente Médio e o impacto potencial no mundo todo, né? Era verdade nos anos 70, é verdade agora. Agora, em relação às diferenças, talvez o elemento que mais mereça a nossa atenção seja a natureza dessa crise, porque lá nos anos 70, o que aconteceu para justificar, né, ou para explicar a falta de oferta é que houve um embargo político deliberado no caso dos países produtores, então com isso uma redução de oferta, e isso foi feito obviamente com a intenção de gerar uma pressão geopolítica, inclusive foi daí que a própria agência foi criada em 1974. Hoje, a crise não é por uma decisão unilateral dos produtores num sistema de controle de preços quase oligopolístico, né? Hoje a gente está falando de uma crise que tem a origem militar e de disputa, inclusive territorial, né, barra
marítima, do domínio de uma certa porção do mundo, e, portanto, o risco de interrupção da oferta não se dá por uma ação voluntária, mas por uma interrupção de rotas marítimas. Então, a diferença estrutural ela é muito importante. Além disso, eu concluiria dizendo que a boa notícia do mundo de hoje, em detrimento do mundo dos anos 70, é que, embora o potencial destrutivo dessa crise, do ponto de vista econômico, seja concreto e ele não possa ser ignorado, hoje a gente tem um mercado de energia mais diversificado do que tínhamos naquela época, principalmente porque nós temos mais fornecedores e mais fontes alternativas, ainda que o petróleo seja muito importante, ainda hoje dominante em vários segmentos. O fato de os próprios Estados Unidos terem se tornado um grande produtor, inclusive alguns vão dizer que até autossuficiente, faz com que esse efeito em cadeia não seja eliminado, mas seja de alguma forma dividido, né? O risco ele se divide entre mais atores. Lógico, o Golfo Pérsico ainda é central para a segurança energética, não à toa estamos aqui falando de todos os impactos no petróleo, mas eu diria que hoje menos do que já foi no passado, hoje com algum grau de dependência mais diversificada, Yuri. Fernanda Manhota, quero te agradecer imensamente. Você até passou do seu horário hoje, justamente, né, no entendimento desse arrefecimento, dessa situação bastante espalhada e cheia de complicações dessa guerra e envolvimentos nessa guerra. Mais uma vez, muito obrigada. A gente espera você amanhã.